Já ouviu falar sobre pessoas que eventualmente escutam coisas que na verdade não estão lá, sons que não estão acontecendo, ou que veem coisas que na verdade não existem, ou que veem coisas e percebem elas diferente do que elas de fato são. Essas manifestações todas são alterações da senso-percepção. E aqui, sejam todos bem-vindos a essa série didática sobre as funções mentais e as suas alterações, a Saco Plinca PJ. Hoje a gente vai falar sobre senso-percepção. Então, se estiverem interessados em saber o que é senso-percepção e um pouquinho mais sobre as principais alterações, segue aí. Eu sou o Breno e vou te... Saco Plinca PJ, uma série didática sobre as funções mentais, o exame do estado mental e as principais alterações em psicopatologia. Uma série em episódios curtos, mesmo que sobre algo importante. Sempre diretos e com direito a spin-offs. Começando então, senso-percepção. Senso-percepção é um daqueles grandes domínios que a gente fala quando a gente comenta sobre funções mentais. Relembrando que esses domínios todos, eles são divisões didáticas, práticas, mas na realidade, as diferentes funções mentais, Senso-percepção, atenção, consciência, orientação, pensamento, linguagem, inteligência, memória, conduta, afeto, psicomotricidade, juízo crítico, Saco Plinca PJ, todas elas didaticamente a gente separa, mas na prática elas são interligadas. Hoje a gente vai falar sobre o domínio da senso-percepção, que é a função mental relacionada com a captação e codificação dos estímulos sensoriais. Ou seja, nesse momento aqui a gente está falando dos sentidos. A gente está falando daquilo que tem a ver com os sentidos. A visão, a audição, o olfato, o paladar e também as sensações táteis. Então, quando a gente fala de senso-percepção, tudo está relacionado aos sentidos, aos 5 sentidos. Ok? Dito isso, vamos lá. Função mental relacionada com a captação e codificação dos estímulos sensoriais. Vamos por partes. Captação. Captação, na verdade, a gente está falando aqui de sensação. Sensação diz respeito à geração de estímulos nos órgãos receptores em função de estímulos, né? Então, eu tenho lá um receptor, esse receptor ele sofre uma alteração, ele sofre um estímulo químico, elétrico, físico, num órgão receptor, né? E isso acontece em função de estímulos externos. Então, para tentar ilustrar um pouquinho mais. Bom, sensação, vamos começar pensando na nossa mão. Então, se a gente pegar um microscópio e aumentar lá e olhar ela bem de perto, a gente vai ver que no tecido a gente tem, na verdade, vários receptores. Tá? Os receptores táteis, eles vão ter sobre a pressão, né? Então, se for pressionado, a gente vai ter receptor tátil relacionado ao calor, à temperatura, à dor, mas todos eles, em geral, eles têm lá uma propriedade que ela é sensível a um determinado tipo de estímulo. Quando esse estímulo vem, ele se encaixa no receptor, gerando então uma resposta neuronal. Essa resposta neuronal, esse fenômeno, isso que está acontecendo naquele momento, é a sensação. É quando a gente é capaz de, nos nossos órgãos receptores de estímulos, sofrer essa mudança em função de um estímulo externo ou interno. Essa faísquinha, ela vai, claro, percorrer o nosso sistema nervoso e chegar lá em outros órgãos do nosso corpo, como é o caso do encéfalo. Dito isso a gente está falando de sensação. Tem a ver com a capacidade da gente captar a informação. Então, se tem um barulho, mas esse barulho está muito baixo, o som ele nem chegou a onda sonora, eu nem causou alteração nos meus órgãos receptores de estímulos.
e com isso eu não captei aquele estímulo, eu não tive a sensação relacionada com ele. Pois bem, vamos seguir então aqui na senso-percepção indo para a percepção, que tem a ver com a codificação dos estímulos, né, e daquela sensação. Percepção é a nossa consciência do estímulo. Ou seja, quando eu me dou conta, nossa, eu tô com dor na minha mão, ou minha mão tá quente, ou eu senti calor na mão, e aí eu tive que tirar a mão de cima daquela superfície que estava quente. Ou quando eu vejo alguma coisa, então eu codifico e me dou conta o que eu estou vendo. Então a gente está falando aqui da consciência do estímulo, quando eu crio uma representação daquele estímulo e nomeio. É claro que a percepção ela tem a ver, a gente poderia entrar num papo filosófico, eventualmente a gente pode conversar sobre a relação dessa percepção com a memória, com a aprendizagem, porque quando eu vejo algo que eu não conheço, eu provavelmente vou codificar aquilo com um pouco mais de dificuldade. As alterações da senso-percepção, a gente divide elas em dois tipos: as quantitativas e as qualitativas. Quantitativas têm a ver naturalmente com uma quantidade. No caso, tem a ver com a intensidade atípica com a qual a pessoa ela sente, né? Ela tem as sensações quando elas são percebidas de forma atípica. Como assim percebidas de forma atípica? Eu posso, eventualmente, apresentar o que a gente chama de hiperestesia, que é quando eu tenho um aumento da minha sensibilidade. Então, essa é uma manifestação comum em alguns casos de intoxicação, principalmente por alucinógenos. Também é um caso que pode acontecer em algumas condições, como é o caso do autismo, do transtorno do espectro autista, quando a pessoa ela fica hipersensível a sons, por exemplo. A pessoa é como se ela sentisse aquele som, ela escutasse um som de uma intensidade que, em geral, não é uma intensidade desagradável, se a pessoa escutasse aquilo com uma intensidade maior, ou seja, o som ele está mais alto do que para aquela pessoa do que de uma forma geral as pessoas percebem. Outra alteração também que tem a ver com a redução é a hipoestesia. A hipoestesia tem a ver com o som o estímulo visual, tátil, enfim, ele ter uma percepção reduzida. Tá? É menos comum do que a hiperestesia. Existem ainda outras alterações quantitativas. Uma das mais famosas, que frequentemente pode ser induzida, é a anestesia, que é a perda da sensibilidade. Ou seja, quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, ela é anestesiada, ela fica num estado de anestesia, que tem a ver com a perda da sensibilidade. Parecido com a anestesia, existe também o que a gente chama de analgesia, que é quando tem a perda da sensibilidade da dor. Tá? Também é uma alteração que a gente pode ver aí, claro, alguns medicamentos, induzido por alguns medicamentos e substâncias, mas também a analgesia ela é comum em algumas condições psicológicas. Então, o próprio transtorno de personalidade borderline pode apresentar algum tipo de analgesia, no transtorno do espectro autista também. Embora essas não sejam, em geral, características principais desses quadros. E não necessariamente porque tem essa manifestação, essa alteração, que vão ser quadros patológicos, é óbvio. E também a parestesia, que é quando dá aquele formigamento, aquela sensação de formigamento que a gente pode ter na pele ou em uma parte do corpo diferente. Essas são as principais alterações quantitativas. Falando de alterações da senso-percepção, vamos falar daquelas que são, em geral, as mais importantes quando a gente fala em psicopatologia, as que mais têm relação com quadros relacionados com a saúde mental, que são as alterações qualitativas da senso-percepção. As alterações qualitativas da senso-percepção, destacadamente, a mais importante, a que tem o maior impacto, em geral, na hora da gente fazer um exame do estado mental,
são as alucinações. Alucinações diz respeito à percepção de um estímulo inexistente. Ver coisas que na verdade não existem, escutar sons, vozes que na verdade não existem, cheiros, gostos, sensações na pele, no corpo também são comuns. Dito isso, alucinações têm a ver com a percepção de um estímulo que na verdade ele não existe, tá? As alucinações, elas às vezes podem soar estranhas, mas as alucinações elas são relativamente comuns. Cerca de 12% da população apresenta algum tipo, já apresentou ou vai apresentar ao longo da vida algum tipo de alucinação. Tem diferentes estudos, né? Mas alguns dos principais apontam aí uma variação entre 6 e 28%, o que é bastante apresentar em algum momento da vida. É claro, as alucinações, elas, em geral, quando elas se mantêm por um longo tempo, elas vão ter um impacto na vida do indivíduo, e esse impacto aí, ele pode ser bem forte. Existem ainda alguns outros tipos de alucinações, tá? E algumas derivações, como é o caso, por exemplo, das alucinações hipnagógicas ou hipnopômpicas, que são alucinações que ocorrem quando a gente está num estado de transição de consciência entre o estado de estar desperto, né, em vigil, e o estado de estar em sono. Ou seja, quando a gente está tendo essa troca, quando a gente está entrando ou saindo, pode acontecer alucinações hipnagógicas ou hipnopômpicas. Mas eu vou deixar isso para um eventual spin-off sobre o assunto. Dito isso, alucinações têm a ver com a percepção de estímulos que, na verdade, eles não existem. Podem ser estímulos internos, externos, mas a pessoa ela tem a percepção. Ela não diz, eu acho que eu estou escutando alguma coisa. Ela diz, tá ouvindo esse barulho? Eu estou escutando um som, ou tá vendo alguma coisa que na verdade não está ali. Isso é uma alucinação. É claro, a gente vai falar depois, isso muitas vezes se relaciona com outras funções mentais. Então, relembrando, alucinações elas acontecem mesmo fora de quadros psicopatológicos. Outra alteração qualitativa da senso-percepção é a ilusão, né, ou as ilusões. As ilusões são aqueles eventos, aquelas alterações caracterizadas pela distorção da percepção de estímulos que na verdade existem. Então, a pessoa, é muito comum a gente ter as famosas ilusões de ótica, que a pessoa está lá na estrada dirigindo e acha que, em função da luz refletida no asfalto, o asfalto está molhado, mas na verdade o asfalto não está molhado, é só uma percepção incorreta. Existe um estímulo, mas esse estímulo está sendo percebido de uma forma incorreta, tá? Vamos ver um exemplo aqui nesse momento. Reparem nessa animação. A gente vê dois retângulos. Provavelmente vocês vão entender que os retângulos eles não estão andando na mesma velocidade, juntos, eles estão andando de forma separada. Mas, na verdade, se a gente mudar aqui a cor deles, vou escurecer os dois, vocês vão ver que, na verdade, os retângulos eles estão andando simultaneamente. Mas, em função de um efeito de ilusão de ótica, que o contraste nos dá, parece que eles andam, um vai na frente do outro. Isso é uma ilusão. O estímulo, ele de fato está ali, mas ele é percebido de uma forma incorreta. Bom, até aqui a gente já viu que dentro das funções mentais, a senso-percepção diz respeito àquele domínio responsável e relacionado com a captação e a codificação dos estímulos sensoriais. Então, tem a ver com a forma como a pessoa recebe e identifica os estímulos tanto através do tato, do paladar, do olfato, da audição ou da visão. Dentro de psicopatologia, as alterações mais comuns são relacionadas com com o campo visual e com o campo
auditivo. Tá? Em geral, a gente vai encontrar alucinações, que é a principal alteração, que tem a ver com a percepção de estímulos que na realidade não estão ali, né? Não existem de verdade. Então a pessoa ela sente como se estivesse tomando um choque com uma eletricidade passando no corpo dela, ela vê vultos e animais, ou escuta cochichos, escuta sons, e isso na verdade não é real. Para além disso, vamos a algumas considerações importantes. A senso-percepção é muito relacionada com outras funções, como a gente já viu anteriormente, em especial a conduta. Se a pessoa está vendo que o chão está cheio de formigas, ela vai agir diferente. Ela vai ter uma alteração da conduta também, que a gente chama de comportamento alucinatório, por exemplo. Ou ela pode ficar agressiva, enfim, se ela estiver escutando, ou ela pode ficar até com comportamentos autolesivos, que são todas alterações da conduta. Ela também pode ter alterações do pensamento, que em função daquilo que ela está escutando ou daquilo que ela está vendo, ela passa a acreditar em algo, ou passa a ter uma ideia em especial. Claro, essas alterações são do pensamento ou da conduta, a gente vai ver depois. Esses são alguns exemplos de domínios que a senso-percepção está relacionada. Além disso, também é importante sempre lembrar que, apesar de serem importantes as alucinações, não significa que, ou as outras alterações da senso-percepção, porque apresenta uma alteração, não necessariamente quer dizer, isso não é critério para dizer que ela apresenta um quadro. E as alucinações, elas são particularmente comuns nos transtornos psicóticos, como é o caso aí da esquizofrenia. Claro, de novo, não basta ter alucinação para a gente identificar a esquizofrenia, mas é comum a gente ver ela nesses quadros. Sobre senso-percepção, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que a mensagem tenha ficado clara. Qualquer coisa, vocês sabem, só me procurar, que em diferentes canais aí estou disposto a responder todo mundo, ou quem me encontrar pessoalmente, ou através também, né, de aulas, fiquem à vontade. Se cuidem, pessoal. Tchau, tchau e até a próxima.